bem com vocês? A gente vai estudar essa semana 2, né, a unidade 2, a disciplina Política e Organização da Educação Nacional. Hoje nós vamos estudar sobre a legislação educacional no Brasil. Então, estudando essas leis da educação, como a gente já começou na aula passada, a gente até viu também sobre essa lei, que foi a nossa primeira LDB, a 4.024 de 1961. Ela demorou a ser gestada, como a gente falou, desde uma Constituição que diz que deveríamos ter uma diretriz, lei diretriz e base para a educação, já que a gente tinha reformas isoladas até a época dela vir à tona, que foi 1961, quando ela foi aprovada, né, houve uma gestação bem longa, então, inclusive, mudanças, né, nesses períodos históricos aí. Aí essa lei, ela fez um grande debate, né, entre o pessoal que defendia a escola pública e o pessoal que defendia o ensino privado. E aí, ao final, o que foi que ela fez? Ela estabeleceu que tanto o setor público quanto o privado, eles poderiam ministrar o ensino em todos os níveis. Não existia apenas instituições privadas nem públicas. Poderiam existir as duas, né, como ocorre até hoje. Ela também instituiu a descentralização ao determinar que cada estado deveria organizar os seus sistemas de ensino, mas sempre amparado por uma lei maior, né, que é a própria LDB, a 4.024 de 61. Essa lei, então, definiu uma seguinte estrutura para a educação. Ela ficou dividida assim, observe aí na tabela. Ensino pré-primário, ensino primário, secundário e superior. Onde o ensino pré-primário era das escolas maternais e jardins de infância, com as crianças de até 6 anos de idade. Inclusive, esse termo jardim de infância, ele perdurou, inclusive, até os anos 2000, né? Eu acredito que vocês se recordam. Porque fica muito marcado na história, embora depois do jardim de infância seja substituída apenas pela creche, né, com a lei atual, a de 1996, o termo anterior que foi usado bastante, ele sempre fica na memória. Mas onde chamávamos de jardim de infância era aqui, em 1961. O ensino primário era para crianças com 7 ou mais anos de idade e ele tinha duração mínima de 4 anos. O ensino secundário ele era composto por 2 ciclos, o ginasial com 4 anos de duração e o colegial que tinha duração mínima de 3 anos. Incluía também aqui os cursos normais, que eu acredito que talvez vocês se recordam, que era aquele curso de nível médio, no caso secundário, para se tornar professora, né? Professores, mas quem fazia mais esses cursos inicialmente eram as mulheres. Então a gente falava muito das normalistas, que se formavam as professoras. E também os cursos técnicos, bem como toda a estrutura antiga da educação média aqui no ensino secundário. E o ensino superior, que podia existir tanto nas faculdades quanto nas universidades, né, com aulas, pesquisa e extensão, em graduação e pós-graduação. Então, essa é a estrutura do Brasil na educação em 1961, de acordo com a lei número 4.024 de 1961. E aí o autor, Nelson Filete, vai trazer algumas informações. Ele vai dizer assim, que no campo da educação escolar, enquanto a legislação seguia tendências modernas dos países mais desenvolvidos, ela evoluiu no sentido de uma educação pública única, gratuita e democrática, onde ela era aberta a todos, a atuação prática de poderes públicos mostrou-se bem diferente. Continuamos a ter 2 tipos de escola, uma para as classes dominantes, que conduz à universidade, e outras para os pobres, que em geral limita-se aos primeiros anos do ensino de primeiro grau. Então, embora essa lei ela avançou, né, oferecendo então uma educação pública gratuita para todos, né, e também a existência de instituições privadas, a gente vai ver que nem todos vão ter acesso a essa escola pública, como nós vamos ver já em alguns dados, e também nós vamos ver que nem todos que ascendem, né, naquela estrutura do ensino que a gente viu do primário, secundário, elas vão chegar ao ensino superior, mostrando que a classe dominante era a que realmente, naquele momento, chegava às universidades. Ele continua dizendo que as leis são feitas, mas não se providenciam recursos para que sejam cumpridas. Observa-se, no entanto, que o bloqueio contra o acesso e a permanência na escola, eles têm sido furados algumas vezes em alguns lugares. Mas isso nunca se deu em decorrência da ação dos poderes públicos, e sim como resultado da organização e da luta das classes populares em defesa dos seus direitos em material educacional. Então, o plano legal e o real da lei, que eu gosto de chamar. O plano legal é aquele documento escrito que existe, que ele é belo, que ele de fato fala situações que devem ocorrer, que se ocorresse, a gente estava vivendo muito bem no nosso país, tanto na educação quanto em outras áreas.
Mas no plano legal, que é quanto ao cumprimento, a gente vê que falta recursos, falta uma administração que faça a gerência desse recurso, organize essa estrutura para que a gente tenha, de fato, uma educação de qualidade. Eu estou falando, Samara, de 2022? Não, eu estou falando aqui em 1961, que também já era essa realidade, né, conforme o autor. Outra lei que nós temos é a Lei número 5.692 de 71, 1971, que a gente viu que ela não é considerada por muitos autores uma lei, uma LDB, uma lei de educação geral, uma lei diretriz, porque ela falou apenas de ensino de primeiro e segundo grau, ela não abordou também o ensino superior. Por quê? Porque já tinha 5.540 de 1968 que fez isso. Então, essa nova organização para a educação básica, onde as 4 séries primárias do ensino, né, ela se juntou às 4 séries do ensino ginasial e ela teve uma duração de 8 anos, diferente da lei anterior. Essa lei também vai implantar o ensino profissionalizante obrigatório nos 2 graus, tanto o primeiro, onde fazia a iniciação para o trabalho e sondagem de aptidão, quanto no segundo, que era a qualificação para o trabalho. Então, o ensino profissionalizante aqui nessa lei, ele era obrigatório. Mas por que, Samara? Porque se a gente observar o contexto histórico da época, a gente estava sob o regime militar. Eles queriam mostrar que o país estava em desenvolvimento, que nós tínhamos mão de obra qualificada para as nossas indústrias. Então, eles resolveram, naquele momento, fazer o ensino profissionalizante se tornar obrigatório. Fizeram como? Por meio dessa lei, a 5.692 de 1971. Ela ainda tinha esse objetivo implícito, né, que foi a formação de mão de obra barata para sustentar a burguesia e barrar as classes populares na corrida pelas universidades, tendo em vista que a classe popular ia fazer os cursos profissionalizantes. Ela também substituiu algumas disciplinas, como história, filosofia, sociologia. Elas foram substituídas por outras disciplinas no currículo, como, por exemplo, a disciplina EMC, que é a Educação Moral e Cívica. O que essa disciplina fazia? Ela pretendia tanto orientar os alunos, né, como mostrar a eles os preceitos da moralidade, do civismo, que eram propostas do regime militar. Foi colocar as disciplinas também como a OSPB, que é a Organização Social e Política Brasileira, Estudos Sociais em Educação Básica, e a disciplina também Estudos de Problemas Brasileiros, que é a EPB, no ensino superior. Disciplinas que faziam o quê? Queriam mostrar os problemas brasileiros, na versão deles, né, do governo militar, para evitar que as pessoas, né, tivessem condutas ideológicas que não condizessem ao regime e querendo que eles vivessem conforme o civismo e o patriotismo daquele regime, tá certo? Ela também concentrou os recursos no âmbito federal, assim como as medidas administrativas, tornando o quê? Estados e municípios dependentes da decisão da União. Eles não tinham, então, autonomia, tá certo? O que foi que revogou, então, a profissionalização obrigatória da Lei 5.692/71? Uma nova lei, a Lei 4.040 de 82, ela vai revogar essa profissionalização, então não é mais obrigatório, né, essa profissionalização em nível de segundo grau, e a qualificação foi substituída pela preparação para o trabalho. Então, ao invés de qualificação para o trabalho, a gente vai ter preparação para o trabalho. E aí, como é que a gente fica em números? A gente trouxe, então, esse material da Altaísa Romanelli, que ela vai mostrar a evolução das matrículas do ensino primário. Então, a gente vai trazer aqui dados de 1940 a 1985, no contexto das leis que nós vimos, né? Da 5.692/71, da 4.024/61. E aí, a gente vai ver um aumento do número populacional do Brasil e vai ver, com isso, o aumento do número de matrículas, né? Porque quanto mais a população aumenta, quanto mais crianças também vão surgindo, né, nesse aumento populacional, o número de matrículas vai aumentando, porque foi proporcionado via aquelas constituições que a gente viu, via as leis educacionais, esse aumento das matrículas através de uma educação pública gratuita. Então, consequentemente, o número de matrículas vai aumentar, que é o que a gente vê aqui. A gente vê de 1940 a 85 aumento no número de matrículas em alguns momentos pequenos, né? Tipo de 1940 a 1950. Foi um aumento pequeno, mas a gente vai, se a gente for comparar de 1950 a 60, já com o surgimento da Lei 4.024/61, né? A partir de então, um número de matrícula maior, chegando a 1970 com um número de matrícula maior ainda.
né? E chegando a 85 com esse número aqui aumentando 18,3%, como que a gente considera até então um bom número. Perfeito? Não, porque a gente vai ter aqui ainda, em relação à população total, e essa que está se matriculada, ainda um número pequeno, que poderia sim ser bem maior, tá certo? Vamos ver então se estava bom mesmo, né? Quando a gente vai ver essa taxa de analfabetismo no Brasil. A Altaísia Romanelli, do mesmo livro, né, que a gente trouxe aquela fonte na tabela anterior, vai trazer aqui quantas pessoas nós tínhamos de 1940 a 89 acima de 15 anos ou mais. E destas, quantas pessoas eram analfabetas a partir de 15 anos e como era a taxa de analfabetismo no país. Gente, a gente fica surpreso quando a gente vê aqui, em 1940, que mais de 56% da população era analfabeta. Eu estou falando de 56,17%. Eu tenho mais da metade da população em 1940 analfabeta. Esse número vai cair, mas ele cai pouco se a gente observar os anos de 1950, que ele só cai quase 6%. Em 1960, que ele vai para 39%, 35%. E em 1989, depois a gente tem a lei 4.024 de 61, a 5.692 de 71, essa taxa de analfabetismo cai para 18,80%. Samara, é bom. Gente, 49 anos depois, cai um bocado, mas eu acho que poderia cair mais, né, se tivéssemos investido mais na educação, voltar nesse momento, uma educação pública gratuita de qualidade, onde o acesso é para todos, porque quando eu digo assim, a lei diz, pode ir à escola porque ela é gratuita, mas não é porque ela é gratuita que todo mundo vai, né? A gente precisa também de políticas públicas que façam com que esse acesso chegue, como a lei atual, a 9.394 de 96 fez, né? Ela vai trazer de maneira assim, tem que, primeiro ela diz, ensino fundamental obrigatório, depois ela diz que é de 4 a 17 anos obrigatório. Essa obrigatoriedade é que é o ponto-chave para ir. Não só obrigatoriedade, porque uma família que vive tipo extrema pobreza, não é porque é obrigatório que ela vai mandar, porque mesmo assim ela não tem condição de enviar à escola. Então eu preciso também de políticas públicas que facilitam isso. Então a gente vai ver aqui que essa taxa de analfabetismo cai, mas ela poderia sim cair muito mais e o nosso quadro ser bem diferente, tá certo? E a gente vai ver então essa evolução histórica, um resumo, né, das leis. A gente vai ter a nossa primeira LDB, a 4.024 de 1961. Nós vamos ter a Lei 5.540 de 1968, que foi a Lei da Reforma Universitária, que eu falei para vocês na aula passada. A gente vai ter a Lei 5.692 de 1971, que foi a Lei de Reforma de primeiro e segundo grau. Já seguindo o processo de redemocratização do país, nós vamos ter a Lei 7.044, de 1982, que revogou a profissionalização obrigatória. Ela revogou aquela lei que dizia que o ensino profissionalizante era obrigatório. E a lei atual que a gente vai dedicar, né, as próximas unidades para ela, que é a Lei 9.394, de 1996, que é a atual LDB. A gente vai dedicar essa parte da aula para a educação na Constituição Federal de 88. Como eu falei, se vocês pararem para ler a Constituição Federal, vocês vão ver como incrível ela é. Como direitos nós temos. Nós não temos apenas deveres como cidadãos, nós temos também direitos. E aí já fica uma atividadezinha para nossa videoaula, tá bom? Nossa primeira videoaula que vai ser sábado. Vejam lá a Constituição Federal de 88, vocês conseguem na biblioteca do IFE, se tiverem tempinho de ir lá. Vocês conseguem também no Google, né? Tem lá no site do Planalto, vocês conseguem, coloca lá, Constituição Federal de 88, e aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão dar uma olhadinha nela, se possível ler toda, sim, mas ela é grande, talvez não vão ler toda, então procurem lá lendo algum direito que vocês acham interessante, algum direito que nós como cidadãos temos, né? Então traz pra gente nessa aula, que vamos fazer dia 5, na nossa videochamada, tá bom? 2 direitos que nós temos que vocês acharam interessante para a gente discutir nela, tá certo? E a educação nela, como é que estava, como é que funciona, vamos saber agora. Então, o artigo 205, que é onde começa na Constituição, né, a falar da educação, ele vai dizer que, vamos lá para essa parte dela, ela diz que a educação, ela é direito de todos e dever do Estado e da família. Ela é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tem coisa mais linda? Não tem. É um direito que nós, como cidadãos, temos, está lá na Constituição. E é um direito, gente, que de fato ele acontece. Samara, todo mundo tem direito a estudar, ir para a escola, tem. E se a gente observar, nós temos escola pública para todos. Não, Samara, tem crianças que não estão na escola. Mas aí temos escola para todos. Se não tiver escola para todos, nós podemos acionar o Ministério Público e dizer, naquela comunidade está faltando escola. A gente pode fazer isso. Sim, Samara, tem escola, mas a família não manda. Aí eu posso acionar o Conselho Tutelar e colocar que aquela família não está enviando o filho à escola. Então, a educação é um direito público subjetivo, ou seja, é um direito que vai ter que acontecer. Tá certo? Que eu, enquanto instituição, né, escolar, enquanto governo, devo prover essa escola para todos. Se minha comunidade, por exemplo, não tem uma escola porque está em reforma, eu vou prover um transporte público para que leve esse aluno de uma escola a outra comunidade para aquela escola, mas meu aluno não vai ficar sem aula. Se eu, mãe, não estou mandando meu filho para a escola, eu vou ser questionada pelo Conselho Tutelar porque eu não estou fazendo isso e orientada a fazer, sob pena de pagar a multa caso eu não mande, sob pena de ter alguma outra punição, inclusive, que aí a gente tem que ver, né, já no caso, as leis como são aplicadas, tá bom? Então, o certo é que todos têm direito à educação, todo mundo tem direito a exercer a cidadania e vai ter esses meios para fazer isso aonde? Na escola. Onde ela vai se qualificar para o trabalho? Também na escola, né? Porque a educação, ela é direito de todos. O artigo 206, ele vai ser dedicado, né, aos princípios do ensino no Brasil, que são vários. A gente tem que saber, Samara, nós enquanto docentes, nós enquanto gestores, nós enquanto pais, né, devemos saber os princípios da educação no Brasil, que são eles: a igualdade de condição para acesso e permanência na escola. O meu aluno não tem o direito apenas de entrar numa escola, acessar ela como matrícula. Ele tem direito a permanecer nela. Se a gente for ver o Libânio vai mostrar que no Brasil, no livro lá de Estrutura e Funcionamento do Ensino no Brasil, que muitos dos alunos, até então, na década de 90 e anos 2000, né? Que muitos alunos que acessavam o ensino fundamental, até a 8ª série na época, 9º ano, eles não chegavam ao ensino médio. E de muitos que estão no ensino médio, eles não concluem o ensino médio, eles não chegam a ingressar no ensino superior. Então, eles iniciam o ano escolar e eles evadem. Muitos evadem por N motivos, que aí vocês vão até pesquisar, pode ser tema de TCC, né, de vocês, porque a evasão tem N causas, né, e aí a gente vai ter, então, o acesso, mas não vai ter a permanência. E o aluno tem direito de acessar e permanecer nessa escola. Tá bom? E com êxito, né? Adquirindo aprendizagem, se preparando para o trabalho, para a cidadania também. O segundo é a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino e também a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, esses princípios vão trazer desde a liberdade que nós temos de aprender, quanto do professor também tem de ensinar. Desde também as concepções pedagógicas, que são eles que vocês veem geralmente na disciplina de didática, vocês vão ver que eu, enquanto docente, eu posso ter a concepção pedagógica que eu achar adequada à minha aula, ao meu modelo de aula, ao meu planejamento. Eu não posso me limitar a apenas uma, como o método tradicional, por exemplo, que é muito utilizado na matemática, mas eu posso usar um outro método também, que eu posso observar que vai ajudar o meu aluno. Então, o professor, ele tem essa liberdade, né, de escolher da maneira que ele vai ensinar, de como ele vai divulgar esse pensamento, certo? Outros princípios são a valorização dos profissionais da educação escolar, garantido na forma de lei um plano de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos na rede pública. Então, na rede pública, é sim obrigatório um concurso público com provas e títulos. Aí, essa prova pode ser escrita, né? Pode ser didática, pode ser escrita didática, e tem a prova de títulos, né? Que vai ver o nosso currículo. É garantido também aqui um plano de carreira. Isso aqui trata-se de valorização do magistério.
A gente via que até um tempo atrás, muitos professores reclamavam muito, ainda hoje reclamam, mas a gente vê que bem menos da questão salarial, porque o professor, né, recebia bem menos em relação a outras atividades no país. E aí, com a garantia na lei de um plano de carreira, né, isso modificou bastante. Ainda falta muito, né, para melhorar e para a gente atingir, inclusive, outras carreiras. Mas a lei está propondo bem aqui, né, através aqui no 5, né, essa garantia que a gente tem de um plano de carreira, certo? O outro é a gestão democrática de ensino público. A gestão democrática do ensino público é a gente ter um projeto pedagógico na escola que foi difundido e feito, elaborado pela equipe escolar, comunidade todos, é ter diretores escolares escolhidos também pela comunidade. Isso é a gestão democrática. Só isso não, tem um conselho de classe, tem um conselho escolar e outros pontos que nós vamos estudar na disciplina de gestão escolar, tá bom? A garantia do padrão de qualidade. Eu vou ter uma escola com matrícula, ok, mas eu preciso de uma escola com qualidade, que tenha uma estrutura para que receba meus alunos, que tenha um ensino-aprendizagem também, que meus alunos possam garantir esse conhecimento. Então, não é ter uma escola simplesmente, é ter condições que esse aluno adquira o conhecimento ali. E isso passa desde a parte física, né, a parte pedagógica também. Chegando no ponto 5º também aqui, o 7º, o 8º, né, vai trazer o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação, que entra também na valorização dos profissionais da educação. É um piso salarial, porque a gente ia ter no país, ainda tem uma diferença, porque tem pessoas que pagam acima do piso. Um estado que paga um bom valor e outro que paga um valor bem irrisório. O que foi feito, então, no termo da lei? Não, vai ter um piso salarial para os professores, mas pode ter de alguém, algum estado, algum município pagar acima daquele piso? Pode, mas nunca abaixo do piso, tá bom? E parágrafo único, a lei disporá sobre as categorias dos trabalhadores considerados profissionais da educação e sobre a fixação de um prazo para elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, do Estado, Distrito Federal e município, porque a gente sabe que na escola não tem apenas professor, ela tem toda uma equipe escolar que são os profissionais da educação. O artigo 207 vai colocar sobre as universidades, vai dizer que elas têm autonomia didático-científica, também administrativa, de gestão financeira e patrimonial, onde elas devem obedecer ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente fala de universidade, a gente fala dos 3 pontos, ensino, pesquisa e extensão. A diferença principal da universidade para uma faculdade é porque as faculdades, elas geralmente só têm ensino, elas não têm pesquisa e extensão. Elas não têm os 3 pontos, tá bom? E a universidade, ela deve ter, só assim ela se torna universidade, inclusive os cursos delas, né, da universidade, para poder ser aprovado, tem que passar pela avaliação do MEC, que é o Ministério da Educação. O inciso 1º vai dizer que é facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei, né? Ela pode ou não admitir profissionais estrangeiros. Ele vai dizer também que o disposto nesse artigo se aplica às instituições de pesquisa científica e tecnológica. O dever do Estado com a educação, ele será efetivado mediante a garantia de quê? Olha aqui, o que vai mudar muito o quadro de matrículas da educação no Brasil. O primeiro, que ele vai dizer que a educação básica ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurando, inclusive, a sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso à idade própria. Então, esse artigo, esse parágrafo aqui, ele foi atualizado, porque antes o que era obrigatório no Brasil era o ensino fundamental. Como a idade do ensino fundamental variava, e muita gente que terminava o ensino fundamental não chegava ao ensino médio, o que foi que fizeram? Uma alteração na lei, e o que tornou obrigatório foi a idade escolar, onde a idade escolar obrigatória é dos 4 aos 17 anos. Com 4 anos, eu estou aonde? No ensino infantil. Até 17 anos, eu estou no ensino médio. Então, digamos, se o aluno não reprovar, ele vai fazer do infantil ao médio todo, onde eu garanti esse acesso e permanência do aluno à escola, porque é obrigatório.
Eu, enquanto pai, tenho que enviar meu filho à escola. Eu, enquanto escola, não posso deixar esse aluno evadir, sem ter conhecimento do que aconteceu, sem saber se ele está em outra escola, sem ver se ele não está em outra escola, então acionar o conselho tutelar, se for necessário, acionar a família, se foi por poucos dias. Então, isso deve ser observado. O segundo é a progressiva universalização do ensino médio gratuito. O ensino médio não é obrigatório, mas ele pretende aqui universalizar aos poucos, entenderam? Só que ele colocou como obrigatoriedade escolar, e geralmente 17 anos estão lá no ensino médio ainda, 16 anos estão no ensino médio. Então, aos poucos, esse ensino médio vai ser universalizado. O outro ponto que ele vai colocar na lei é o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, as pessoas com deficiência, né, seja deficiência física, seja uma deficiência intelectual, elas têm direito a estar na escola regular, tá aqui, preferencialmente dessa escola regular. E elas devem estar lá e a instituição, né, deve prover os meios necessários para que esse aluno seja incluído, tá bom? O parágrafo 4º vai dizer que a educação infantil ela deve ocorrer em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos de idade. Vai dizer que o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, devem ocorrer segundo a capacidade de cada indivíduo, que o ensino noturno ele deve ser ofertado adequado às condições do educando, já que a gente vai ter aqui no ensino noturno, geralmente, um estudante trabalhador, né? Uma senhora, uma mulher que pode ser trabalhadora do lar, pode trabalhar em outro ambiente. Então, a gente vai ter que adequar as condições desta pessoa, tá bom? Nós vamos ter também aqui o atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência de saúde. A gente vê muito esses programas aqui, né, do governo federal. A gente vai ver o programa do didático escolar, que é o do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. A gente vai ter o transporte também, o serviço de transporte escolar. A gente vai ter também o serviço de alimentação. Então, esses programas suplementares, de fato, eles ocorrem, né? Eles existem, eles estão sendo cumpridos e também, agora a gente está vendo, principalmente em alguns municípios, a execução da assistência à saúde através do PSF, né, do NASF, dos municípios. O inciso 1º vai dizer que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo, como eu falei para vocês. Todos os educandos, todas as pessoas em idade escolar têm direito. E quando não oferecido, né, a gente pode acionar o poder público pela irregularidade, colocando a eles a responsabilidade disso. Se for, por exemplo, naquela região não ofertar uma escola, não está enviando o transporte escolar para uma outra enquanto está de reforma, aciona o poder público, tá bom? Se for a mãe que não está enviando a escola, aciona o conselho tutelar, porque é um direito subjetivo. E o outro, inciso 3º, é que compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer a chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência e pela escola. Então, a gente tem, enquanto poder público aqui, que fazer esse recenseamento de quantos educandos nós temos naquele período, como agora estamos fazendo o censo, né? Para ter uma boa noção sobre isso. Fazer a chamada, inclusive a gente vê na televisão quando abre para matrícula, né? Porque é fazer a chamada para que as pessoas possam levar os filhos à escola e matricular. O artigo 209 vai falar que o ensino é livre iniciativa privada desde que cumpra as normas da educação nacional, desde que ela tenha uma autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, pode existir instituições privadas? Podem, devem, né? Mas tem que cumprir a legislação da educação nacional, que no caso, a nossa atual é a LDB 9.394 de 96 e também as diretrizes curriculares nacionais, né? Que podem ser para a educação básica, se for para a educação básica, para a educação infantil, se for uma escola de educação infantil, e se for uma faculdade, para o ensino superior, de acordo com as diretrizes curriculares de cada curso, tá certo? O artigo
210 vai dizer que são fixados e serão fixados, mas aí foi fixado já, né? Conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais. Inciso primeiro, o ensino religioso, ele é de matrícula facultativa, constituindo disciplina em horários normais da escola do ensino fundamental. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa e assegurar às comunidades indígenas a utilização de sua língua materna e processos próprios de aprendizagem. Então, aqui vai falar do currículo do ensino fundamental, né, que ele deve ter uma formação básica comum, né, que é aqueles conteúdos que valem no Brasil todo. Todo mundo estuda o mesmo conteúdo. Tipo em matemática, todo mundo estuda a mesma coisa, do norte ao nordeste, do sul ao sudeste. Geografia, eles estudam a mesma coisa, tá bom? História, também. No entanto, a gente vai ter aqui uma parte diversificada, que ela pode variar de região a região. Exemplo, no Piauí eu posso estudar a história do Piauí, no Maranhão a história do Maranhão. A gente vai ter as lendas do Piauí, tem as lendas do Maranhão, né? Então, isso varia. A geografia do Piauí é uma, do Maranhão é outra. Então, a parte diversificada, ela vai ser pela parte regional, né? Que ela pode ser também incluída nesse currículo. E deve, porque a LDB vai trazer isso. O artigo 211 vai trazer que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles organizarão em regime de colaboração esses sistemas de ensino. Primeiro, a União vai organizar o Sistema Federal de Ensino dos territórios, financiará as instituições de ensino pública federal e vai exercer em matéria educacional uma função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade do ensino, mediante uma assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e município. E os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil. O que quer dizer? Quando a gente for ver aqui a questão do recurso, a gente vai entender um pouco melhor essa função redistributiva e supletiva da União em relação aos outros entes. Eu vou ter aqui União, eu vou ter abaixo o Estado, depois município e abaixo a instituição escolar, né? Então, a União, ela está no topo. E quando houver necessidade, ela vai estar fazendo o quê? Exercendo essa função redistributiva e supletiva. Porque eu posso ter escolas no Piauí, no Maranhão, né, de uma forma, com aparatos com padrão mínimo de qualidade. E uma outra de uma outra região do Brasil, ou no mesmo estado, inclusive, pode não. Então, eu posso acionar o governo federal para ter recursos mínimos, né, necessários para que a gente possa ter condições mínimas entre essas instituições. Entenderam? E o outro ponto é que o município sempre vai ofertar educação infantil fundamental. Se sobrar recurso, é que o município vai ofertar ensino médio. Por isso a gente vai ver o quê? Poucas escolas municipais ofertando ensino médio, porque elas não são obrigadas. Por lei, o município é obrigado a oferecer ensino infantil e fundamental, certo? Mas se sobrar recurso, esse município pode ofertar uma faculdade, um ensino superior, ele pode ofertar também um ensino médio, mas só depois que ele oferecer o infantil e fundamental, de acordo com sua população. O inciso terceiro vai dizer que os estados, Distrito Federal, eles vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio, né? Então, o estado vai atuar prioritariamente aqui no ensino fundamental e médio. O quarto vai dizer que aqui no terceiro, já o LDB já vai trazer bem mais recente, que ele vai priorizar o ensino médio. Então, a gente vai ver também no estado mais oferta de ensino médio. No quarto, na organização de seus sistemas de ensino, a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, elas vão definir formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Porque lá no Estado e no município que a gente vai ver mesmo número efetivo de matrícula. Então, ela deve se organizar para assegurar essa universalização desse ensino, né? E a educação pública vai, então, atender prioritariamente o ensino regular, a educação básica, no caso, né? Ela vai atender prioritariamente o ensino regular. A União, no artigo 212, ela vai anualmente aplicar nunca menos de 18% dos seus recursos, e os estados, Distrito Federal e municípios, nunca menos de 25% da sua receita, né, resultante de impostos, e proveniente também de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
A gente até viu naquelas constituições federais anteriores que tinha uma constituição que colocava determinado recurso para a educação, chegava a outra e tirava, a outra colocava de novo, né? E aqui, na Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição vigente, ela vai colocar esses montantes mínimos, que é o quê? 25%, né, para Estado, município e Distrito Federal e 18% para a União aplicar esse recurso na educação, tá bom? Essa parcela de arrecadação de imposto ela é transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos municípios, e ela não é considerada para efeito de cálculo previsto na lei as receitas do governo que a transferir. Inciso 2º, para efeito do cumprimento do dispositivo nesse capítulo, vão ser considerados os sistemas federais de ensino, estadual e município, e os recursos aplicados na forma do artigo 213. E a distribuição desses recursos, ela vai assegurar uma prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, à garantia do padrão de qualidade e à equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. E o que é obrigatório? Obrigatório é de 4 a 17 anos, que vai incluir infantil, fundamental e médio. 4, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, eles serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e de outros recursos orçamentários. A educação pública básica terá como fonte adicional de financiamento a contribuição também do salário educacional, que é recolhido nas empresas, e as cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação, elas serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Então, a escola aqui vai receber conforme a quantidade de matrículas. Artigo 213. Os recursos públicos, eles vão ser destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, mas que comprovem uma finalidade não lucrativa e apliquem os excedentes financeiros em educação, desde que elas assegurem a destinação de seu patrimônio a uma outra escola comunitária, filantrópica, confessional ou ao poder público no caso do encerramento das suas atividades. A gente vai estudar na próxima aula da LDB sobre esses tipos de escolas aqui que esse artigo define. Então, continuando sobre financiamento, né, que os recursos de que trata este artigo, eles podem ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstram insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública, na localidade ou residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede. Então, o meu município vai financiar aqui meu município, tá bom? A educação infantil fundamental. Digamos que eu não tive como matricular 3 alunos, então, através desse artigo da Constituição aqui, desse inciso, ele diz que o município, ele pode sim financiar uma bolsa de estudo em uma outra instituição, no caso privada, tendo em vista que ele não teve como efetivar a matrícula daqueles 3 alunos, por exemplo. Então, ele pode estar aqui garantido pela lei, certo? As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica, elas também podem receber apoio financeiro do poder público. E o artigo 214 vai dizer que a lei vai estabelecer o Plano Nacional de Educação, que é o PNE, que nós vamos dedicar também uma aula a ele, né, que ele tem uma duração decenal e tem o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e também de definir as diretrizes, os objetivos, as metas, as estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas aos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem a quê? A erradicar o analfabetismo, que é uma das metas lá do PNE, a universalizar o atendimento escolar, a melhorar a qualidade do ensino, a formação para o trabalho, a uma promoção humanística, científica e tecnológica e o estabelecimento da meta de aplicação de recursos públicos em educação conforme o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, essas são algumas metas do Plano Nacional de Educação. As nossas referências foi a própria Constituição Federal de
88, no que se relaciona à educação, o livro do Moacir Carneiro, a Bárbara Feitag, Pilete, também a Thaisa Romanelli, que a gente colocou as tabelas. Obrigada pela atenção, espero que vocês estudem um material de apoio, respondam as questões e participem da nossa videoaula, nossa videochamada, que vai ser sábado, dia 5 de novembro. Obrigada, gente!